Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão tá no mercado, hein? Saiba quem são os jogadores portugueses na mira do Corinthians, todos indicados por Vitor Pereira. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora falar do Timão que tá no mercado. O técnico Vitor Pereira tá começando esse trabalho que vai até o final do ano. Foi eliminado do Paulista, mas tá visando, claro, a Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Já identificou algumas carências no elenco e já está fazendo as suas indicações. A primeira delas é de um lateral direito, Rafael Ramos, informação trazida inicialmente pelo meu amigo Samir Carvalho do Café do Setorista, um canal aqui do YouTube que eu recomendo muito, inclusive. O Rafael Ramos tem 27 anos e atua no Santa Clara. Mas por que o Corinthians estaria atrás de um lateral direito? Já não tem o Fagner? Sim, é para ser um cara para disputar a posição com o Fagner. Tá, mas espera aí, o Corinthians contratou o João Pedro. Bom, o João Pedro que inclusive deve começar a Libertadores como titular, já que o Fagner foi cortado da relação dessa estreia contra o Always Ready. Não foi aprovado pelo Vitor Pereira e, na verdade, vamos combinar, né? Todas as oportunidades que o João Pedro teve, ele não conseguiu corresponder. E a tendência é que ele seja liberado, o contrato de empréstimo dele termina na metade do ano e ele não vai ser aproveitado. Cada vez mais se torna inexplicável essa contratação, porque ele não conseguiu desenvolver. Eu pedi tanto aqui, falei tanto no ano passado, que o Corinthians precisava de um reserva para o Fagner, já que o Michel Macedo, muito tempo sendo reserva do Fagner, não conseguia corresponder à altura, e é muito difícil você ter um jogador que corresponda à altura do Fagner, mas você precisa de um lateral ali quando você não puder contar com o Fagner, que por hora tem uma lesão, até é raro, né? Mas não está livre disso, ou uma suspensão aqui e ali, e aí você não tem uma reposição à altura. Tanto que na última partida em que isso precisou acontecer, né, na eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista para o São Paulo, o João Vitor acabou improvisado ali. Já jogou na função, a gente sabe disso, mas poxa, tendo um jogador que foi contratado para isso sem ser utilizado, não faz muito sentido. O Vitor Pereira identificou que o João Pedro é insuficiente e indicou o Rafael Ramos. Essa contratação está praticamente encaminhada, só que ele tem contrato, né, até o final do mês de junho, até o dia 30 de junho, mas o Corinthians precisa inscrevê-lo até o dia 12 de abril, até o dia 12 deste mês. Então, precisa haver uma liberação aí por parte da sua equipe portuguesa, como o contrato dele já está para terminar, e a tendência é que o staff do jogador consiga essa liberação junto ao Santa Clara. Então a tendência é que o Corinthians consiga contratar Rafael Ramos, 27 anos, jogador do Santa Clara, que fez a sua base no Sporting de Lisboa e no Benfica. Jogou por 3 temporadas nos Estados Unidos, no Orlando City e no Chicago Fire. Foi para o Twente da Holanda e nessa última temporada estava no Santa Clara. Ele foi titular lá no Santa Clara em 20 de 28 partidas e ele tem uma, digamos assim, uma característica mais defensiva. Se você pegar os números do Rafael Ramos, ele é um jogador que não tem tanto apoio, não tem tantas assistências, não tem gols, mas ele tem desarmes, roubadas de bola, é um jogador que atua num setor ou numa característica, numa função muito mais defensiva. Então, até mesmo em relação ao Fagner, que sabe fazer as duas coisas, né? O Fagner é um lateral completo, mas você tem uma característica diferenciada, de talvez até fechar o setor ali quando precisar em algum momento. Não esperem um lateral mais apoiador, não. O Rafael Ramos, pela sua característica, pelo seu scout, é um jogador muito mais defensivo. Não foi só esse o jogador que o Vitor Pereira indicou. Também um meia armador chamado Pedrinho, que não é o Pedrinho ex-Corinthians, obviamente, né, vendido ao Benfica, posteriormente ao Shakhtar, que até foi especulado para um retorno ao Corinthians. O Maicon acabou confirmando, o Pedrinho não. Mas esse Pedrinho, ele é português, ele tem 29 anos e ele defende o Gil Vicente, que está na primeira divisão do Campeonato Português. Inclusive, o Pedrinho, este Pedrinho, é o líder de assistências do campeonato. Em 31 jogos, ele tem 10 assistências, 10 passes para gol. Tem um gol marcado também. É um jogador, um meia clássico de armação, de construção ofensiva, que pode jogar
em qualquer uma das funções ali do meio para frente, né? Você coloca o Maicon de primeiro volante, eu imagino que o Maicon será primeiro volante nesse time do Corinthians, embora ele possa jogar com o Duqueiroz ou o Victor Cantillo e mais o Maicon tem essa capacidade de substituir tanto o Paulinho, quanto o Renato, quanto o Juliano, e o Pedrinho já é um jogador numa segunda linha, nesse setor ofensivo, de construção de jogo. Por ser líder de assistências, é um jogador que tem se destacado no Campeonato Português, tem 29 anos, ele tem contrato até 2025 com o Gil Vicente. Esse é um negócio que é um pouco mais complicado, mas, pelas informações, o staff do jogador considera a vinda para o Corinthians, se acontecer, como uma grande chance da sua carreira. Ele já tem 29 anos, é verdade, já não é mais nenhum garoto, mas ainda assim, abaixo dos 30 anos, hoje, com o futebol atual, é um jogador com um nível muito bom para você poder desenvolver, né? Indicação também do Vitor Pereira. Já que vocês estão acompanhando aí esse início de trabalho dele, em que alguns jogadores estão indo para a reserva, ora foi o Juliano, a tendência é que vá o Paulinho nessa arrancada de Libertadores, o próprio Roger Guedes, ele está tentando encontrar um time e um equilíbrio físico entre jogadores que tenham mais intensidade, outros mais experientes, para tentar desenvolver. Não vai dar para jogar todo mundo. Já ficou muito claro isso pelo início de trabalho do Vitor Pereira e pelo que a gente viu em campo, né, no Campeonato Paulista. E a sequência é muito longa, o campeonato é muito... a temporada é muito intensa, com muitos campeonatos, então não dá pra gente poder cravar que todos esses grandes jogadores vão jogar ao mesmo tempo, porque talvez eles não consigam desenvolver aquele melhor nível deles. Então essa mescla talvez seja interessante. O Vitor Pereira identificou alguma possibilidade de reforços e está indicando Rafael Ramos, o Pedrinho na meia, e aí tem um atacante chamado Rubem Lameiras. Esse eu não consegui confirmar em lugar nenhum. A imprensa portuguesa colocou como uma possibilidade de mais um jogador português indicado pelo Vitor Pereira, mas aqui a gente não conseguiu confirmar. Ele tem 27 anos e defende o Vitória de Guimarães. É um atacante. Seria mais um jogador, mas esse eu vou deixar mais para frente para confirmar para vocês se realmente o Corinthians se aproximar de outro jogador. São muitos portugueses aí, né? Mas enfim, né? O Vitor Pereira conhece o mercado, conhece esses jogadores, está fazendo as suas indicações e o Corinthians está tentando contratar. O Rafael Ramos está muito perto de ser anunciado. O Pedrinho é uma negociação um pouco mais complicada, mas é uma tentativa, uma sondagem, né, do Corinthians. E o Rubem Lameiras, por enquanto, apenas um monitoramento. A gente não sabe se isso vai resultar em reforços. Como eu disse, essa arrancada do time na Libertadores pretende algumas mudanças. O próprio Raul Gustavo poderia ser titular no lugar do Gil, mas ele sentiu dores, também foi cortado dessa lista de relacionados do primeiro jogo. Então a tendência é que a dupla de zaga ainda seja Gil e João Vitor. Na lateral direita, o Fagner, que foi cortado, deve sim ter o João Pedro ali, porque não tem outra opção, a não ser o Léo Maná, que é das categorias de base. Apesar de não ter grande prestígio junto ao Vitor Pereira, deve ser ele mesmo a começar na função, na esquerda do Piton. Aí no meio, o Maicon faria sua reestreia, mas o Duqueiroz abriria o meio de campo, o Maicon jogaria na vaga do Paulinho, que iria para o banco de reservas, mais o Renato Augusto, e na frente um sistema mais móvel, com o Adson, que vinha entrando, fazendo bons jogos, pela esquerda, o William pela direita e o Jô na referência, que é o único cara com características de centroavante, já que o Júnior Moraes também ficou de fora da viagem por conta de uma lesão. Além do Júnior Moraes, do Raul Gustavo e do Fagner, o Luan, também com dores no quadril, que, segundo informações, está perdendo espaço com o Vitor Pereira, mas com lesão, né? O cara não consegue nem jogar. Esse é um outro problema que o Corinthians precisa resolver. Mas enfim, são esses jogadores que ficaram de fora da viagem e o Vitor Pereira vai implementando algumas mudanças para tentar um equilíbrio em termos de intensidade, questão física, aquilo que ele quer, respeitando as características do jeito que ele quer jogar. Enfim, a gente vai ter que acompanhar o Corinthians nessa inicial arrancada, no retorno à Libertadores, a fase de grupos, estreando na Bolívia contra o Always Ready. O que vocês acham dessa história toda aí, de todas essas possibilidades de contratações e das novidades no time? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!